Vamos lá. Tá gravando, tá valendo, né? Tá. Uhum. Vambora. O tio tá muito cansado aqui, ó, as olheirinhas dele. Foda. Salve, galera! Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da série Subversivo. E hoje nós temos uma grande novidade aqui com a gente. O nosso time aumentou, né, gente? Além de Iago Moura e Patrícia Miguel, tenho a honra de apresentar para vocês Thiago Lula da Silva, gente. É muita honra, né? Pô, tá um podcast desse, pô, tá recebendo aqui o Thiagão. Como é que tá, Thiago? Conta pra gente um pouquinho da expectativa. Que legal. Oi, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, sou Thiago Trindade Lula da Silva. Eu sou neto do Lula e estudei ciências sociais, já percorri um pouquinho do Brasil com meu avô, conheci um pouquinho ali. Estou na política faz muito tempo. Hoje eu estou aqui colocando minha cara e entrando nesse projeto maravilhoso que é esse podcast e o Seja Subversivo também. Então, muito obrigado por vocês me receberem aqui. Faço outras coisas também, sou programador, desenvolvo jogos. Eu fiz um jogo Lula na Rampa, não sei se vocês conhecem também. Eu amo. Mas é um prazer estar aqui com vocês e vamos para frente aí, ver semanalmente, né? A gente tem um projetinho aí de fazer alguma coisa. E é isso aí, gente. Muito obrigado por me colocarem nesse time maravilhoso aqui do Seja Subversivo. De nada, querido. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Dá um oi aqui pra galera. Juro, gente, a gente tá tentando trazer de volta a periodicidade desse negócio. Vai dar certo, confiem na gente. Bom, primeiro, depois de revendo Pedro Patrícia, que a gente... Da última vez a gente falou, não, estamos levando esporro na página que não estamos conseguindo fazer o podcast com regularidade. Vamos voltar. Mas agora estamos voltando aí. Pedro, Patrícia, muito bom revê-los. E Thiago, prazer te conhecer, cara. Muito bom contar com você a partir de agora. É isso, gente. Se não for por bem, vai por mal. Mas dessa vez vai. Estamos começando aqui com uma semana, né, recheada, né? Recheada. A gente não vai ter como voltar 2 semanas, né? Que foi a última vez que a gente lançou um episódio. Infelizmente, a gente não tem. Eu adoraria falar aqui do Mamãe Apanhei, do que aconteceu com ele. Mas juro pra vocês, eu estou com o coração partido de não poder comentar isso, porque senão o programa fica muito extenso. Mas, assim... Eu tenho que rir um pouquinho disso, né? Porque não deu pra gente comentar aqui. Okay. Mas vamos que vamos. Mas você falou disso literalmente no episódio que a gente lançou. Você falou desse assunto, sim? Não, mas peraí. A gente falou dele na universidade. Na UFSC, certo? Uhum. Depois... Depois de novo. Não era dele, não, gente. Que isso? Não era dele, não. Hã? A gente não falou do Mamãe Apanhei, não. Falou no outro falou assim brevemente, mas que ele tinha apanhado do... Mas não foi ele não, foi outro pessoal, né? Ele foi depois, é isso. Não, foi o MBL. Foi um outro cara. Depois que o Mamãe foi um MBL que ia fazer girls lá na universidade. Isso, basicamente. Foi antes a última vez que a gente gravou, foi antes do Mamãe Apanhei levar aquele murro, né? Tinha acontecido, sim, de um pessoal do MBL em DCE para falar que estavam... aqui, ó, a parede tá pichada, não sei o quê. Que aí depois o Mamãe Apanhei, ele quis aparecer e aí ele levou um lutador de MMA, lutador desses aí de 5ª categoria, lá para fazer a segurança dele, né? Ele é tão corajoso que ele teve que levar um cara desse. E pior, né? Ele foi, né? A gente tá falando de novo, nosso já falou. Ele foi no momento em que o pessoal tava de férias. E aí sim, lá em São Paulo, ele queria fazer uma graça, né? A gente falou que não ia falar, mas nós já estamos falando. Mas vamos aproveitar, né? Falar um pouquinho disso, porque é engraçado, todo mundo adorou. Ele chegou lá em São Paulo e quis fazer chacota, né? Vamos falar bem sério. Quis fazer chacota das famílias que tinham acabado de perder parentes, amigos, né? Mães que perderam filhos de forma extremamente violenta, cruel, covarde. Um imbecil desse chega lá para fazer chacota. E aí, o meu amigo Batoré, né, assertivamente foi lá e fez um carinho nele, né? Quer dizer, mamãe apanhei, deu com a cara na mão dele. Foi isso que aconteceu.
Eu vi um vídeo depois que ele foi para a universidade, acho que de Santa Catarina, vazia, né? Que os estudantes estavam de férias. Só que, assim, é uma coisa tão baixa o nível de como fazer política, como a MBL faz política, que ele chega ali num espaço democrático, que é uma universidade federal e um espaço ali que os estudantes têm, que ali na Universidade Federal você tem da pessoa com a renda menor, você tem de todas as classes sociais, então você tem desde a renda menor até a maior renda. E é difícil de viver em democracia. Eu acho que essa que é a pegada que a extrema-direita tanto odeia da democracia, porque realmente é difícil de você conviver ali no espaço com todas as pessoas com vários pensamentos diferentes. E tem pichação, sim, você tem um ambiente que é complicado de fazer. Agora, seria uma honestidade intelectual se ele fosse lá conversar com as pessoas, conversar com os universitários, quando eles estivessem lá no espaço de convivência. Só que ele não fez isso. Ele foi lá quando eles estavam de férias, mostrando aquele ambiente com as pichações e tudo, como se fosse o pior lugar do mundo, tentando colocar aquela visão de universidade pública é uma coisa ruim, só tem maconheiro, só tem gente preguiçosa e não sei o quê, mas vai conversar com o universitário. O MBL não consegue entrar na universidade pública e aí eles têm que invadir a universidade pública para falar mal dela, como se isso fosse ajudar em alguma coisa a universidade pública. Ao invés de ter projeto, eles só fazem brincadeira, deboche e não fazem o debate no nível mínimo que precisa ser feito para a gente projetar alguma coisa melhor. O único contribuição que o MBL já fez com a educação foi aquela escola sem partido, que não faz sentido nenhum, é fora da realidade. Não existe escola com partido, não existe escola sem partido. Então, esse é o nível do MBL de fazer política, e tá certo, a população acho que entendeu, depois de algum tempo, como lidar com esses fascistas, que não querem propor nada, não tem projeto nenhum, eles só chegam lá para debochar da cara um do outro, e aí a população começou a aprender como é que lida com isso. E tá certo, tem que tomar reguada de girl mesmo quando vai fazer deboche na universidade. Pareceu o pessoal da TV Cruz, né? A galera que bateu neles, enfim. Mas isso é uma tática antiga, né, da galera da direita. Eles tentam detonar, né, tudo que é público, né, estatal, enfim, para tentar, no final das contas, privatizar tudo. Né? Mas essa forma que foi criada em 2013 pelo MBL não é tão antiga. Esse que é o ponto, que eu acho que o MBL lá em 2013 ele começa a fazer essa forma de política, indo em protesto e conversando com qualquer pessoa, editando vídeo, para pegar exatamente uma pessoa que não sabe exatamente todos os pontos do porquê que ela está ali na manifestação e tal, e edita o vídeo e propõe esse tipo de fazer política no Brasil. E foi isso que pegou durante muito tempo. E foi aí que começou a descida do nível do debate político brasileiro, principalmente na juventude. Então, eles que criaram esse modelinho para a gente chegar hoje, e aí hoje eles são repudiados porque a galera já entendeu qual é que é do esqueminha deles, né? Bem isso. Muito bem colocado. Então, uma breve introdução aí, né? Vocês já conhecerem bem aí qual é o perfil do Tiagão. E vamos começar aqui, vamos para o nosso giro de bizarrice. Giro de bizarrice começando. E a gente começa com o menino Nicolas Chupetinha, esquecendo o nome do mito dele. Gente, o que foi aquilo? Pelo amor de Deus. Poder destruir Messias Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, né? Esqueceu-se. Como assim, Nicolas? Você esqueceu o nome? O que aconteceu? Será que você sentiu tanto assim o golpe? Galvão, sentiu? Eles estão perdidinhos. Isso só mostra que eles estão perdidinhos. O Nicolas ali, a direita, não faz ideia do que eles estão fazendo naquela CPMI. Eles não fazem ideia do que eles estão falando na CPI do MST e nem na CPMI do golpe. Porque os fatos vão acontecendo, cada vez que eles chamam alguém, cada vez que acha um celular, acha uma mensagem e tal. Então, o cara tá tão perdido que até esqueceu o nome do minto dele, né? Olha só que coisa impressionante. Patrícia e Iago, vocês querem debochar um pouquinho também? Mas o Nicolas. Então, assim, primeiro que ele chega com aquela cara de bebezão ali que caiu do berço, com a cara de imbecil dele. Porra, cara, que moleque. Aí ele fica com aquela cara de ô mamãe. Porra, chega, ainda consegue errar o nome do cara e tem que ser corrigido pelos colegas dele. Quer dizer, sem mais comentário. O que eu tenho para adicionar é que tem uma expressão que eu adoro para usar nesses momentos, que é barata voa. É perfeito.
É maravilhoso. Você já viu uma barata voando? Ela não consegue voar assim em linha reta, né? Ela vai indo pra tudo que é lado. Então é bem isso. É bem isso, gente. Sabe aquela coisa de quem já não tá perdido. E o que eu acho mais maravilhoso é que essa CPMI, ela só saiu de tanto que eles encheram o saco. Eles queriam tanto. Então é aquele meme, sabe? Do início de um sonho, realidade. Início de um sonho, deu tudo assim. E a gente tem que agradecer muito, né? Esse espetáculo que foi essa semana, ele só aconteceu por conta do André Fernandes, aquele mesmo que fazia o vídeo da depilação, e da Carla Zambelli, porque foram eles que insistiram, né, para abrir essa CPMI. Não, e o detalhe, uma coisa interessante assim da gente pensar é que Mauro Cid foi depor e simplesmente o cara se recusou até a falar a idade dele. Sim, o pessoal da direita, não, tá tranquilo, né? O direito dele de ficar em silêncio. Fardado. Ele ainda estava fardado. Exatamente. Exatamente, foi ali fardado, disse que ia ficar em silêncio, mas, pô, ninguém, não, direito dele. Aí quando chega o Delgatti, que responde o pessoal da base do governo, e que vendo o que a extrema-direita estava querendo ali, que era constranger, até mesmo ameaçar de uma forma subliminar ali, quando ele decide ficar em silêncio, o Nicolas, por exemplo, fica putíssimo, falando, não, agora ele não quer responder o pessoal da oposição, não sei o quê. E tem que responder esse pessoal, não tem que responder nada. O pessoal estava ali para criar factoide, para tumultuar a CPI que eles pediram tanto para criar, como a Patrícia falou. Na verdade, eu acho que eles queriam tanto essa CPMI para gerar corte, para eles postarem no Instagram. Com certeza. Eu acho que foi o deputado Rogério Correia que falou no final da fala dele, ele fala, eu não sei se eu chego para Carla Zambelli e recomendo uma terapia, ou se eu dou um prêmio para ela por todas as coisas que ela fez ali no último dia, ali no sábado antes da eleição, e esse com o hacker, que é impressionante, assim, eu não consigo entender como é que foi essa ideia, porque o hacker ele já tinha aparecido 2 vezes antes, né? Ele tinha hackeado o CNJ e ele tinha hackeado mais o quê também? O que tinha sido? Ele tinha sido da Vaza Jato, né? Vaza Jato contra tá a operação spoofing. Então ele já tinha aparecido 2 vezes. Aí a ideia genial da extrema-direita, que é absolutamente incapaz, acha que ele é o único hacker do Brasil e aí contrata esse cara que já fez a Vaza Jato contra o Sérgio Moro, e aí contrata esse cara para hackear as urnas. Ele fala com todas as letras que não era possível, é impossível ele e qualquer um hackear as urnas. E aí fica um debate, e aí fica uma ideia muito engraçada ali dentro da própria CPI, que o Moro vira para ele e fala, mas você é um ladrão. Você fala assim, mas se ele era um ladrão, por que o Bolsonaro contratou ele e jogou ele dentro do Palácio da Alvorada, sendo que ele era um ladrão para a direita, né? Então, cara, uma coisa impressionante mesmo, assim, essa desorganização organizada, né, do bolsonarismo, porque eles estão organizados, eles não aceitam as notícias, eles não aceitam que o Bolsonaro é um corrupto ladrão, então eles estão organizados nisso, mas eles estão totalmente desorganizados ali dentro da base deles, que eles não sabem mais. Um fala uma coisa, o outro desmente ele na sequência, assim, do mesmo campo, do mesmo grupo. É muito engraçado de ver, cara. Muito bom a gente poder dar risada da cara desses caras, finalmente. Bom, então vamos lá para o número 2. Número 2 eu vou deixar para o Iago, porque o Iago adora, né, falar do senhor Sérgio Fernando. Sérgio Fernando que cada vez ganha mais adjetivos, né? Dessa vez ganhou um adjetivo que eu nem conhecia, gente. Parece que todo mundo aqui também não conhecia, né? Vamos lá, Iago. Sem querer tratar aqui Delgatti como herói, não é isso, mas foi de lavar a alma ver o cara chamando o Moro de criminoso quanto mais. Aí ele agora ele está fazendo fono, né, o Moro ali para ver se melhora aquela voz ali de adolescente que precisa de reposição hormonal, né, para ver se para de soltar uns no meio da fala dele. Assim, ele fica totalmente desconcertado, ele não sabe o que ele faz. Aí ele fala lá não, porra, tem que ser advertido. Ele tem que ouvir o Delgatti falando para ele, não, peço escusas. Sim,
Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Absolutamente sensacional. Ele chegou ali como pau mandado do Bolsonaro para desacreditar o Delgatti, dizer que ele tinha um processo por estelionato, coisa que estava prescrita, tinha sido arquivada, enfim. E foi ali sacaneado em rede nacional. Toda vez que o Moro aparece, ele vira uma piada. Porque não tem como levar um sujeito daquele a sério. É coisa tosca, é o tosco da forma mais bruta, sem escusas. Muito bom. Eu vou... Adoro Fala aí, a Patrícia. cara do Delgatti, quando ele fala, então eu retiro, eu peço escusa. Não, ela peço escusa, ele fala, solicito escusas. Ele usa uma palavra formal, assim, também. Mas a cara de deboche dele, sabe? Que não é sensacional, porque não podem falar que ele não retirou o que ele disse, mas ele falou de uma maneira tão debochada, mas tão debochada, sério. Como o Iago falou, longe de querer dizer que ele é um herói, porque assim, não é, né? Ele fez tudo o que fez de uma maneira aí bem errada, né? E mesmo na questão da Vaza Jato, ele também fez, e tem toda uma história que ele procurou uma galera, assim, não dá pra dizer que o cara é um herói, ele não tá fazendo isso porque ele quer salvar o país, né? Mas ali naquele momento foi brilhante, foi brilhante. Cara, falar do Sérgio Moro é lavar minha alma mesmo, porque assim, ver ele apanhar dia sim, dia também, é uma coisa sensacional, eu adoro, lava minha alma mesmo por tudo que ele fez contra o Brasil e contra a minha família. Então, Sérgio Moro, você é minúsculo, Sérgio Moro, muito pequeno, e que bom que você decidiu sair do magistrado ali e ir pra política, que você pode tomar porrada à vontade todo dia mesmo, e é isso que você sabe fazer de melhor. Boquinha miúda ali, boquinha de disquete, muito pequeno. Isso aí, eu só tô rindo todo dia, apanhando dia sim, dia também, tá ótimo. Um pouquinho de underline. Ainda vai perder o mandato. Até o final do podcast ele vai caçar esse canalha. Moro vai preso, gente. Eu acho que ele já foi caçado. É isso. Vamos pro terceiro? Vamos lá, Gil de bizarrice. Então a gente vai falar agora do trator, né? Do trator do João Pedro Stedley. Que ele parecia um trator na tal da CPMI. Pelo amor de Deus, o que esse homem fez, né? Para começar, a forma como ele maltratou o Ricardo Salles. Fez uma pergunta imbecil, idiota, perguntando por que não existia algo semelhante ao MST na China. Ele foi muito bem respondido. Porque na China foi feita reforma agrária, em 1949. E aí o cara vai falar o quê? E assim, e continuando. Vocês que odeiam o MST, vocês que não suportam o MST, vocês querem acabar com o MST? Então lutem pela reforma agrária. Você pode ter certeza. Se for feita a reforma agrária aqui no Brasil, no outro dia o MST já não existe mais. Sensacional. Perfeito. João Pedro, te amo. Sensacional. Só queria falar que é isso que acontece quando você coloca uma pessoa gigantesca, que é do nível do Stedley, na frente dessa galera da extrema-direita que não sabe nada, não sabe porra nenhuma da vida, nunca fez nada da vida, só sabe gritar. E aí você tem o Pedro Stedley, você tem o Flávio Dino, você tem essas pessoas, quando bate de frente, toma um amasso do jeitinho que tem que ser mesmo, porque a gente é melhor que esses caras, a gente tem tudo melhor que esses caras, então tem que ir pra cima, tem que ser um deboche mesmo. É assim que eles tomam vergonha na cara, pra ver se tomam vergonha na cara. Eu acho que eles devem se arrepender muito de ter pensado que iam conseguir, através da CPI, criminalizar o MST. E quem pediu a convocação do Stedley ali, que estava pensando que ia expor, que ia deixar o cara numa situação constrangedora, não, ele deu uma aula ali. Deu uma aula para um monte de analfabeto político. Assim, para se ter uma ideia, né? O Kim Kataguiri, ele, em determinado momento que ele vai falar, o Kim, ele é de um nível de imbecilidade assim, tão grande, que ele chega para o Stedley, o Stedley cita a Coluna Prestes. O Kim Kataguiri fala, não, Coluna Prestes foi um movimento criminoso. Esse filho da puta não sabe nem quem era o presidente quando teve a Coluna Prestes. Ele não sabe nem o que foi Coluna Prestes. E aí, depois que ele quer mostrar para o Stedley que ele é um intelectual, veja bem, Kim Kataguiri intelectual, ele chega e diz assim, não, porque o livro do Marx, o 18 Brumário, que conta sobre o Napoleão Bonaparte, gente, o 18 Brumário é sobre Luiz Bonaparte, não é sobre o Napoleão. Esse imbecil não olhou nem a orelha do livro, não se deu ao trabalho de pedir para o assessor ler o prefácio. Então, assim, é um imbecil. Ai, ai.
Ai, ai, começamos bem. Bom, é isso. Assim a gente encerra o nosso giro de bizarrices, né? E vamos ao principal. Vamos começar por onde hoje, gente? Vocês querem começar pelas joias? Tá tudo jóia? Ou vocês querem começar pelo Delgatti? Pois é, gente, o que que foi, né? O que que foi o depoimento do Delgatti, né? Ontem eu tive, assim, orgasmos múltiplos, né? E olha que eu tava no meio do trabalho, gente. Cada hora que chegava um recorde de vídeo novo, era uma sensação, assim, maravilhosa. Porque ele destruiu, né, os caras. E deixou, assim... Os caras se descontrolaram, se descompensaram completamente. Os bolsonaristas assim, não sabiam mais o que fazer, né? Chegou um ponto aquele imbecil, né, aquele Brunini, né, lá do Mato Grosso, cara que eu não sei como elege um cara desse, sinceramente, naquele nível. Que quando chegou na vez dele, a única coisa que ele perguntou é se o Delgatti tinha comido a picanha do Lula. E o melhor de tudo é que o Delgatti não respondeu essas provocações idiotas. Ele simplesmente, o que não era sério, ele vou permanecer em silêncio. Perfeito. O que me impressiona nesse cara em específico é que ele é um tio Chico burro, né? É muito impressionante, assim. Tio Chico. Ele é muito feio, esse cara, ele é muito baixo, ele não fala nada com nada. O nível ali do Congresso Nacional tá muito baixo, cara. Olha isso aí. Ele virou uma hora e falou, depois que ele não teve a primeira resposta nesse mesmo comentário que você fez, ele falou assim, dá uma risadinha se você concorda comigo. E, assim, muito baixo o nível, muito. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Eu acho que ele é um tio Chico burro mesmo. Tivesse num churrasco de família, né? Aquele com tiozão, bem bobão, assim, sabe? O tiozão do pavê. É bem esse o nível. O que o Delgatti traz como coisa assim hiper relevante é que assim, a tentativa do Bolsonaro de se desvencilhar, porque todo mundo ele faz isso, né? Assim, quando começa a chegar perto dele, ele diz: não, Carla Zambelli agiu por conta própria, Mauro Cid agiu por conta própria. Mas, pô, Carla Zambelli levou o Delgatti para se encontrar com ele no Palácio da Alvorada, não foi nem no Planalto. O sujeito deve ter visto, sei lá, Bolsonaro de samba canção. Sim. Aí depois o Bolsonaro chega e fala para o cara e para o Ministério da Defesa para ensinar, né, os técnicos do Ministério da Defesa, porque realmente, né, o Ministério da Defesa deve ter muito técnico em eleição. Não sabia disso. Achei que técnico de eleição estava no TSE, mas não, está no Ministério da Defesa. Aí vai para o Ministério da Defesa para ensinar para os caras e para bolar um negócio para o Bolsonaro mostrar na propaganda dele de que se a pessoa apertasse 22 na urna ia virar 13. Assim, parece cômico, e de fato é, mas assim, como é que... Porra, o grau de responsabilidade desses caras, de jogar o sistema eleitoral do próprio país. E detalhe, né, o Delgatti falou, inclusive, de que não sabia se o Alexandre de Moraes poderia ter sido grampeado por gente de fora do país. Quer dizer, assim, o sujeito, como presidente, comete crime de lesa pátria, né? Coloca a soberania nacional ali à prova. E é um troço... Sim, como o que a gente deu sorte é que esse pessoal, de fato, foi muito amador no que fez. O Otávio Guedes fez um comentário que eu achei sensacional, que é o seguinte: a democracia no Brasil sobreviveu pela solidez das instituições, sobreviveu por ter uma sociedade civil organizada e ativa, e sobreviveu porque a gente tem uma extrema-direita que é burra, mas burra de um jeito assim, que não tem parâmetro. Burro a nível de apaguem todos os e-mails e esquecer de apagar, de esvaziar a lixeira. Gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu me questiono, né? Eu falo assim, imagina se essa galera fosse inteligente, que a gente estaria na mão deles. Mas aí eu penso melhor e eu me dou conta de que se eles fossem inteligentes, eles não seriam extrema-direita. E aí tudo se encaixa, entendeu? Porque uma galera que acha que a solução para a violência é sair distribuindo arma, por exemplo, não tem como, tipo, ter 3 neurônios ali dentro que operem. Então, faz todo sentido na realidade. É só que, assim, ele foi fazer o depoimento na CPMI, mas ele já tinha feito o depoimento na Polícia Federal, né? Então, ele já tinha mostrado as provas, já tinha feito, já estava no inquérito da Polícia Federal. Então, não é que a partir da CPMI que começou ficou conhecido isso, ficou conhecido para a gente.
mas a Polícia Federal e na investigação ele já tá correndo, né? Por isso que o cerco tá fechando, é por isso que eles estão tão desesperados. Porque o cara tava lá e ele mostrou, ó, fui contratado por R$40 mil, esse dinheiro saiu da Carla Zambelli, eu fui lá, falei com o presidente durante 2, 3 horas, ele me pediu isso, eu falei que não dava, ele pediu essa outra coisa, eu falei que não dava também. E esse é o desespero deles, porque o cara foi lá e falou tudo mesmo. Exatamente. E hoje nós criamos uma expectativa muito grande, né? Que Mauro Cid anunciou ontem, né, que iria também soltar o verbo. E aí hoje foi um negócio muito louco, né? Porque ele arregou de falar e depois ele arregou de arregar. E aí agora eu já não sei mais onde é que a gente tá. Não sei o que vai rolar. Mas eu tô torcendo ainda para que vá, para que ele fale. Porque se ele chegar e falar, simplesmente de chegar e falar, Bolsonaro que mandou, acabou. Tipo assim, aí tem que ser expedido no mesmo momento, né? O pedido de prisão preventiva. E é um abraço. Isso daí seria excelente. O que vocês acham? Mas então, no meu entendimento, ele já abriu a boca e a Polícia Federal já tem o que precisa. Não é como se ele resolver que eu não vou mais falar, fosse mudar alguma coisa, porque, meu filho, você já abriu a boca, né? Você já falou. Então, e em relação às joias, eles já têm até recibo das compras e vendas, já encontraram lá o recibo que o Acef tentou comprar de volta, com o nome dele. Então, assim, não é como se precisasse muito do que o Mauro Cid tem a falar, porque ele já falou que precisava. A merda já tá feita. Nossa, eu acho que tá voltando aqui meu som. Enfim, mas o que eu me questiono, e assim, por um lado eu entendo que estão tentando fazer o Bolsonaro sangrar mais um pouco antes de ser preso por uma questão pragmática, né, de você resolver o problema e evitar que vire um mártir, alguma coisa para essa galera lunática. Só que por outro lado, né, eu estava até conversando com um amigo meu ontem e a gente estava falando assim que esse cara tá com a faca e o queijo na mão para fugir. Aí agora a Simone Tebet falou em pedir a apreensão do passaporte dele, o que assim é o mínimo que tem que ser feito, mas é o mínimo, né? Mas existem outras maneiras do cara fugir sem passaporte. Sim. Incluindo a emissão de documento falso, já para começar. Segundo, que ele pode fugir para algum lugar que não precise de passaporte, porque tem vários países aqui vizinhos que você entra com um RG. Inclusive, postou um vídeo hoje na página, né? Aquele dele disfarçado de Nazaré Tedesco. E em terceiro ponto, que assim, do jeito que o Bolsonaro a gente não duvida aí que ele resolva ir pro meio do mato e ficar lá para não ser preso. Então, talvez a gente tenha que ser um pouco mais objetivo nesse momento, principalmente aí o Xandão, e assinar logo esse mandado de prisão preventiva, porque um dos critérios, né, dentro da lei brasileira para você pedir uma preventiva é que a pessoa possa fugir, que ela tenha meios de fugir. E é o caso dele, se aplica totalmente. Então, assim, por que não? Logo. O que estamos esperando? Nunca em toda a história se esperou tanto, a população esperou tanto pela vinheta do plantão da Globo. Nunca. Pois é. Podia botar uma roupagem nova quando entrar essa, né? Tipo assim, podia ser a vinheta Golden Edition, né? Deluxe Edition, alguma coisa assim. Sim, toca o remix do Medo e Delírio. Isso, também. Maravilha. Democracia Edition. Remix do Medo e Delírio. Inclusive, a gente precisa convidar, né, a galera do Medo e Delírio. Seria um episódio muito legal. Seria sim. Nossa, seria choque de monstro. Só para comentar nesse negócio que você falou que o advogado dele recuou, é que ele já trocou 2 vezes, né? Esse é o terceiro advogado do Cid. E eu concordo com a Patrícia que eu acho que a investigação tá tão a fundo já conseguiu pegar o celular agora do Acef, que recomprou a joia lá, que realmente não precisa, eu acho, de uma delação dele ou dele abrir a boca, porque eu acho que o cerco tá fechando. Mas o advogado dele, pelo que eu entendi, ele foi uma vez, ele voltou, mas ele falou de um jeito bem estranho ali, né? Tanto é que hoje na Globo News, que foi a terceira versão que ele deu ali na Globo News, ele desmentiu tudo de novo, só que ele deu pontinhas ali confirmando que o mandato, que quem mandou foi o Bolsonaro, né? E é isso, assim, eu só quero que o Bolsonaro seja preso por todos os crimes que ele cometeu, mas principalmente por corrupção, que aí essa galera vamos ver, né, se essa galera finalmente para de achar alguma coisa, assim, não tô nem colocando essa galera
dos fascistas, de fato, que são no Brasil. Mas eu acredito de verdade que tem muita gente que foi enganada e continua sendo enganada, porque está numa bolha ali do WhatsApp, está numa bolha ali da igreja, tá nessas bolhas ali. Então, eu espero que a gente consiga, de alguma forma, conseguir resgatar essa galera que eu acho que foi enganada, saca? Nessa parte. Eu só colocar um dado que eu acho interessante. Quando a gente olha para a pesquisa que saiu essa semana, né, sobre a popularidade do governo Lula, e a gente percebe um crescimento dentro de redutos bolsonaristas, né, como são os evangélicos, mas ainda assim se observa o número de pessoas que desaprovam o governo Lula ainda é o mesmo número do núcleo duro do Bolsonaro que a gente estava acostumado a ver já há alguns anos. Né? Aquele número de 30 e poucos %. Assim, eu entendo que a gente começa a já pegar aqueles bolsonaristas que de repente foram na onda ou que de repente estavam seguindo mais um discurso de medo, né? Justamente por conviver, né, com pessoas que falam mais isso, aí acabavam reproduzindo, acabavam ficando realmente com medo, né? E reproduzindo esse discurso. Porém, né, ainda vejo uma dificuldade muito grande da gente conseguir mudar esse núcleo duro. E esse núcleo duro que é o nosso grande desafio. Eu acho que a partir do momento, eu entendo que a partir do momento que a gente conseguir furar essa bolha, conseguir entrar ali, aí sim, as coisas começam a ficar bem mais tranquilas para 2026. Eu acho que esse é o ponto mais difícil mesmo de furar essa bolha, conseguir chegar nessa galera, porque assim, fazer coisas, o governo está fazendo muitas coisas. O último grande investimento ali que foi aprovado foi nesse novo PAC, que foi essa semana passada, foi um investimento de 1,7 trilhão em infraestrutura no Brasil. São portos, estradas, aeroportos, é de infraestrutura que vai ficar no país para sempre. 1,7 trilhão, quase 2 trilhões de reais. Eu não lembro, e eu fui pesquisar, de um investimento nessa ordem de grandeza, de 1 trilhão de reais. Eu só conhecia 1 trilhão, nesse número de 1 trilhão, que é a arrecadação de impostos do Brasil anualmente, ali um pouquinho mais de 1 trilhão. Mas é impressionante. Então, furar a bolha e mostrar as coisas que o governo está fazendo é a parte mais difícil, porque fazer, o governo já está fazendo. Já temos esse conteúdo. Aí a gente entra numa outra questão, né? Realmente não é o que o governo está fazendo, porque realmente o governo tem feito muito desde o início. Tanto é que em menos de um ano a gente vê coisas relevantes tanto acontecendo, né, em questão de infraestrutura, como também em coisas mais básicas, como alimentação. Uhum. Eu sinto isso claramente no mercado. Sim, eu fiz uma compra de R$40, onde eu comprei carne, comprei um monte de coisa que, tipo assim, eu falei, peraí, R$48, tem alguma coisa errada. Falei, não tem nada errado, nós estamos no governo Lula, porra. É isso aí. Tá tudo bem, né? O que eu me refiro é sobre a questão da comunicação mesmo. A gente vê novas formas de estar furando essa bolha, né? E o caminho pela comunicação. Então, o que eu ia adicionar é o seguinte, eu acho que esse núcleo duro, ele é muito complicado, porque eu acho que ali no meio, e gente, eu falo isso com um certo conhecimento de causa, porque, eu moro em Curitiba, então eu diria que a grande parte do núcleo duro do Bolsonaro tá para esses lados aqui, e são pessoas que, tipo, é só eu abrir aqui o portão do meu condomínio que essas pessoas estão aqui do lado, então, né, eu posso falar com um pouco de conhecimento de causa. Eu acho que núcleo duro mesmo do Bolsonaro, duro mesmo, aquele que não larga o osso, é uns 20%, sim, eu diria. Porque dá para expandir ali para uns 35%, que é o pessoal que ainda não largou o osso, mas que vai largar, entendeu? Mas de 15 a 20 é os que não largam. Mas 15 a 20 a gente já furou bastante, né? Se a gente chegar a isso. Então, sim, e nisso a gente vai chegar sim. Só que o grande problema é que essa galera não é uma galera que vai se afetar pelo fato do leite ter baixado, sei lá, 100%. Porque tava, pelo menos aqui, tava tipo R$10, agora tá 4, sabe? Baixou 60%. É uma galera que não vai se afetar pelas medidas sociais e econômicas. Porque, para eles, a grande prioridade é o ódio e o preconceito que eles têm. É de achar que mulher tem que ficar em casa e ser submissa, que gay tem que ser apedrejado, que, sabe, enfim, eu nem preciso me estender. Que é esse grande ódio mesmo pelas pessoas. Que é aquela coisa de, porque bandido bom é bandido morto e não sei o quê.
Então, esse é o núcleo duro. E aí você tem... Eu acho que o bolsonarismo ele é uma grande cebola. Isso é o núcleo da cebola. Porque a cebola, quanto mais você corta fundo, mais você chora, não é? O pior tá lá no meio. Então, eu adoro essa analogia. Então, ali você tem as pessoas que foram iludidas e que foram manipuladas, e elas são ali a basezinha da cebola, tipo a casquinha, que você tira fácil, mas o núcleo da cebola é o mais complicado. E eu diria que na segunda camada da cebola, você tem pessoas que já foram iludidas num nível muito mais ideológico. E teve um comentário que eu li de uma pessoa durante as eleições, assim. E isso me fez refletir e me deixou triste. Foi um comentário que me deixou triste de verdade, assim. Tipo, eu fiquei mexida. Que era de um rapaz, assim, pela foto devia ter uns 45 anos, 46 por aí. E o comentário dele era mais ou menos assim: poxa, realmente no governo Lula eu tinha muito mais acesso às coisas, eu comia melhor, eu tinha uma vida muito melhor, mas eu não posso votar no Lula porque agora eu enxergo como ele é contra os valores cristãos e a favor do aborto e não sei mais o quê, então eu vou ter que votar no Bolsonaro mesmo sabendo que vai ser pior para a economia. E, gente, é uma pessoa que sabe, tipo, uma pessoa que escrevia bem, sabe, num português bonitinho, perfeitinho, uma pessoa, tipo, com um mínimo de educação, assim, formal, escrevendo uma barbaridade dessa. E isso me botou muito para pensar, porque é um pessoal que até tem essa noção, sabe? Tá vendo as coisas barateando. Mas para eles, isso não é relevante perto do que eles acreditam que deveria estar acontecendo, que é valores cristãos sendo enfiados goela abaixo de todo mundo, mesmo de quem não quer ser cristão, e essa coisa de estatuto do nascituro e essa baboseirada toda aí. Então, eu acho assim que é uma cebola, e aí tem os níveis. E aí é muito difícil furar essa bolha, porque é uma galera que realmente, desculpa, mas eles estão cagando e andando se não tem gente passando fome, sabe? Porque eu vejo aqui na minha volta, por exemplo, que com a retomada do Bolsa Família do jeito que tá, em questão de 4 meses, assim, em março já estava muito melhor. Tinha gente morando na rua aqui perto de casa a rodo, agora eu não vejo mais. Isso, sim, em pouquíssimos meses. Mas mesmo assim, o pessoal, pelo menos aqui do Sul, tem essa questão, sabe? E é bizarro, e é muito difícil furar essa bolha. Porque quando você fala de crença, que é uma coisa que é cara para a pessoa, é muito difícil você mudar isso, porque é a cosmovisão dela do mundo, sabe? E é uma visão errada, mas como é que você faz a pessoa entender? Eu só queria fazer um adendo, porque é o seguinte, eu sou da Umbanda, todo mundo sabe, mas eu transito por muitas religiões e gosto. E assim, sobre a questão de valores cristãos, eu só gostaria de colocar o seguinte: os reais valores cristãos não são os que são pregados por seitas religiosas, principalmente essas seitas neopentecostais, que ficam divulgando essa teologia da prosperidade, esse absurdo que é essa teologia da prosperidade, né? Entre outros absurdos mais, onde eles distorcem, né, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é uma palavra progressista. A partir do momento que você para ler o evangelho de Jesus Cristo, você vê que é uma pegada 100% progressista. Não tem nada de conservador. Porém, você tem pessoas que distorcem isso porque, né, você está num país cristão, então se você conseguir fazer com que as pessoas entendam que existiu um Cristo que era a favor de matar bandido, de espancar gay, entendeu? Enfim, entre outras bizarrices mais que a gente, né, ouve essa galera falar, do ponto de vista, né, deles conseguirem o que eles querem, isso é brilhante para eles, né, porque eles conseguem zumbificar toda uma população com essa palavra religiosa distorcida, né? E aí a gente conta também, né, com uma população que, infelizmente, não é politizada, e, inclusive, né, a gente tem mudanças já na educação, onde, era uma coisa que eu sempre falei aqui, que estão estabelecendo agora mais horas de matérias que desenvolvem pensamento crítico. E isso daí, sim, né, essa mudança, parabéns aí para o governo Lula, né, principalmente para o ministro da Educação, né, para o Camilo, essa mudança é uma mudança, sim, muito relevante, que vai fazer com que as pessoas, de fato, desenvolvam um pensamento crítico a ponto, né, de não acreditar em qualquer
merda, né, que venha, né, da boca desses pastores que estão, e desses pastores, né, não digo de todos, né, mas desses, né, que pregam dessa forma, que estão sempre mal intencionados. Sim, não, deixando claro que eu também, que eu falei, assim, de valores cristãos, deixando claro, né, valores cristãos distorcidos, porque nenhum valor cristão, de fato, prega pegar uma arma e atirar no coleguinha, né? Essa galera tem que conhecer a teologia da libertação, tem que conhecer, tem que ler a Bíblia de novo, tem que entender que Jesus era amor, Jesus não tinha nada a ver com arma. Essas pessoas têm que entender que não dá para você chegar dentro de uma igreja e ter um pastor e ter gente dentro da igreja fazendo arminha com a mão. Não faz sentido nenhum isso, não tem lugar nenhum isso com a Bíblia. Então é realmente muito complicado, mas é sempre importante a gente entender que isso é projeto. Desde a parte que a população não é politizada, desde a parte que usa a religião para consolidar ali uma ideologia no povo que nem é a sua ideologia, né? Durante a escravidão isso foi muito feito, né? Você tira a galera das suas terras, da sua cultura, você traz para cá e você impõe a religião ali e você prende essa galera nesse modo de vida, nesse modo de pensar que não é bom para ele. É bom para o cara que ensinou ele, é bom para o cara que doutrinou ele, mas não é bom para a população, né? E esse é o projeto da elite desde sempre, de controlar a população para que o povo brasileiro, a gente sempre tem que ter vergonha dos nossos direitos, a gente sempre tem que ter vergonha das nossas formas de viver, né? A gente tem que viver nessa caixinha ali que foi formada, mesmo se for ruim para a gente, mesmo se nesse caso aí que você falou, comentou o comentário ali, que o cara sabia, esse cara ali, ele sabia que foi melhor a época do outro, mas alguém colocou na cabeça dele que o meu avô é a pessoa mais corrupta do mundo e não sei o que, sem nenhuma prova. Colocou isso na cabeça daquele cara e mesmo assim, por causa disso, porque martelar a cabeça e distorcer ali o pensamento da pessoa, ele muda de lado, mesmo sabendo que era melhor antes. Muito complicado mesmo. Sim, mas você sabe o que eles falam da teologia da libertação, né? O quê? Onde que eles vão? Eles comparam, tipo assim, a Igreja Católica tradicional, entre várias aspas, com a teologia da libertação. Esses dias, não, eu vi um post maravilhoso, assim, maravilhoso entre aspas, que era, a pessoa colocava assim, igreja tradicional, falando sobre salvação, castidade, piedade, tipo, várias palavras assim, e daí teologia da libertação. Aí eles colocavam igualdade social e não sei o quê, mas como se isso fosse uma coisa ruim, sabe? Comunismo, várias palavras assim. Mas o que me impressiona é partilhar o pão, partilhar o vinho, a festa ali, que Jesus fazia isso, cadê? Porque, não é? Onde que encaixa isso nessas coisas todas? É muito impressionante ali. Jesus era sobre partilhar o pão, Jesus defendia as pessoas mais vulneráveis. E é isso, assim. A gente tá nessa mesma corrente. A gente é muito mais ao lado de Jesus do que essa galera que faz arminha com a mão dentro da igreja. Essa aqui é a parada que acho que eles não entendem. É muito complicado. Sim, e daí metem a boca no Padre Júlio, por exemplo, sendo que o Padre Júlio faz é basicamente a mesma coisa que Jesus fazia. Né? Aí. Eu me sinto contemplado por tudo que vocês falaram. Acho que tem um desafio muito importante, que é como reconstruir um país que foi destruído em, sei lá... 6 anos. 6 anos. Porque se a gente pegar o período que a Dilma foi eleita e não governou, porque foi sabotada... Há mais de 6 anos. Segundo o mandato todo dela, ela foi sabotada, pauta-bomba no Congresso, Eduardo Cunha presidente da Câmara. A Dilma ela foi reeleita, mas não pôde governar. Então, assim, processo de destruição do país, que, assim, está sendo gradualmente revertido, apesar de ter uma extrema-direita, uma oposição que a gente não estava acostumado a ver. Uma coisa muito, muito violenta, uma extrema-direita fascista, de fato. E que tem uma base social. Que não é uma base social de, sei lá, o Bolsonaro teve o quê? 58, 57 milhões de votos? 58, eu acho. 8. Assim, não são esses 58 milhões que são fascistas, né? Se fosse 58 milhões de fascistas no Brasil, a gente estava ferrado. Mas desses 58, assim, tem um percentual que realmente caiu no conto do lavajatismo e que está nessa até hoje, né? Gente que acredita que o Moro é o salvador da pátria, que
que o Dallagnol, salvador da pátria, os dois montando fundo privado, fundação privada, para roubar 2 bilhões da Petrobras, falando, não, a Lava Jato devolveu 6 bilhões para o Brasil, 6 bilhões que foram roubados, né? Assim, a Lava Jato destruiu a economia do país. Quebrou, gerou um desemprego de quase 15 milhões de pessoas, 120 bilhões de reais foram perdidos. Em nenhum outro país isso aconteceria, né? Mas ainda assim o lavajatismo encanta, né? Principalmente uma classe média que, por trás desse suposto discurso contra a corrupção, tem sim um ódio de política social, acha que o governo não tem que fazer política social e que se foda, né, quem precisar. Né? Então tem essa coisa desse individualismo neoliberal, essa coisa hiper radical. É a galera que tava aqui que reclamava, né, que os aeroportos estavam virando, entre aspas, uma rodoviária. Então. E a teologia da prosperidade é uma parte disso. Porque é o que é a mercantilização da fé. É o sujeito pegar o carro que ele comprou parcelando sei lá quantas vezes, vender para dar o dinheiro na fogueira santa. Então, assim, isso daí é o neoliberalismo na veia. O que eu acho é que realmente tem uma parcela da população que, quando perceber, e já está percebendo, as mudanças que estão acontecendo, em termos de política de distribuição de renda, de geração de emprego, em tudo que está sendo feito, o pacote de investimentos que o Thiago falou, o novo PAC, é que isso vai gerar sei lá quantos empregos, né, na cadeia produtiva como um todo. Um país que estava quase numa recessão. Quem não lembra do PIBinho do Paulo Guedes? Uhum. Assim, A expectativa do governo é que gere no mínimo 4 milhões de empregos, mas aí você tem várias outras indústrias por trás também, né? Então vai gerar mais do que isso. Então, no mínimo, aí 4 milhões de empregos. Não, é exatamente isso. E ninguém pode falar, não, o governo gasta muito. Não, tem um marco fiscal que substituiu o teto de gastos, que amarrava a mão do Estado por 20 anos, não dava nenhuma flexibilidade. E assim, o país está voltando a ser respeitado, né, no mundo inteiro. Então, assim, é realmente um esforço de comunicação e de atrair muita gente que se perdeu nesse último período. Foi seduzida, né, por um extremismo político que estava escondido desde o final da ditadura e que resolveu, né, de uns anos para cá, mostrar as garras. E esse é o produto exatamente do final da ditadura, com a anistia geral e irrestrita, né? É aí que a gente desemboca ali depois da ditadura, né? Você vê... É assim que funciona os processos históricos. Aí a gente deixa eles livre a cara deles, e aí alguns anos depois eles continuam aí. Olha, Thiago, você puxou o meu tendãozinho de Aquiles, porque se eu começar a falar desse assunto, tem um meme que é original, por isso, é de um grupo feminista, assim, que a menina printou, que era tipo, eu poderia ficar 10 horas num palanque falando mal de homem. No meu caso eu poderia ficar 10 horas num palanque falando mal de milico. Gente do céu, assim, esse é meu ponto fraco. Eu tenho muita dificuldade em entender de onde que vem todas as medalhas deles. Eu fico impressionado quando eu olho a farda e vejo as medalhas deles. Eu acho que o que você fez para ter essa medalha? Gente, esses dias... a gente podia fazer um programa só para falar mal de milico. Esse programa a gente chama o Cristiano e o Pedro do Medo e Delírio, porque assim, a especialidade deles é xingar milico. Então vamos deixar já isso marcado. Eu vou mandar um WhatsApp pro Cristiano, né? Já vou mandar um zap ali pro Cristiano e marcar esse rolê. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu venho observando. Eu vejo as pessoas voltarem a investir mais em lazer. Sim. E esse investimento em lazer, ele vem já do dinheiro que sobra do mercado. O cara que, estava gastando R$500 para fazer uma compra, ele está gastando hoje 270, 280, ele já tem um valor que ele pode já pensar em, obviamente, né, juntando, ele pode pensar em, de repente, fazer uma viagem no final de semana, ele pode pensar em poder ir mais vezes num barzinho, encontrar os amigos, até fazer aquela social, né? A gente postou um vídeo agora há pouco tempo de um rapaz falando que, nossa, é da felicidade dele voltar a fazer churrasco. E ele falou assim, não, tudo bem que esse churrasco só saiu porque fomos uns 5 aqui que juntou dinheiro para fazer, mas a gente nem assim dava.
Então, quer dizer, dessa simplicidade, né, desse tipo de depoimento, a gente consegue ver, né, que as pessoas aos pouquinhos vão voltando a sorrir, né, porque faz parte, né, como diz aquela música, né, do Titãs, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, é exatamente isso que começa, né, a voltar a acontecer, as pessoas começam a poder voltar a investir nessa parte de lazer, que é importantíssimo, né, que a pessoa, além de descansada, né, que a pessoa possa se entreter, né, e ter entretenimento de qualidade também, né, e isso faz com que a cara do Brasil, né, em tão pouco tempo, né, de governo Lula já vá mudando. Sim. Então, tá melhor. Gente, os cinemas lotando de novo. Sim, caraca. Eu vi isso. Restaurante, cara. Tipo assim, vim num restaurante hoje. Não, Caraca, tava abarrotado. e é isso, né? E é isso, né? A cultura é fundamental para o pensamento crítico, para você conhecer coisas novas e olhar para a sua realidade e falar, opa, peraí, esse filme aqui me fez pensar um pouquinho aqui, esse negócio, essa música me fez pensar um pouquinho aqui. Aí isso gera o pensamento crítico. Se você gasta todo o seu dinheiro com comida, ainda se endivida para comprar comida, você não vai ter a chance de ter o lazer ali, que é fundamental para tudo isso. E aí é só essa bola de neve. Tudo muito bem pensado, métodos e projetos dessa galera maldosa e perversa contra o povo brasileiro todo o tempo. É sempre assim. Vamos começar então pelo Thiago, né? O Thiago tá chegando aí hoje. Considerações finais aí, Thiago. Gente, muito obrigado por esse primeiro contato aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz. Primeira vez que eu estou no podcast gravando assim e falando mais abertamente também com vocês, todo mundo. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Patrícia, Iago, Pedro. E é isso aí, vamos para cima deles, que agora tá na hora da gente esmagar essa galera e jogar eles de volta pro esgoto, pro buraco, para ver se a gente consegue ter um respiro e melhorar a nossa vida cada vez mais. Obrigado, gente. Sem anistia. E de preferência soldar os bueiros, para eles não saírem mais de lá, né? Patrícia. É isso, gente. A gente promete que a gente vai tentar. A gente já não promete que a gente vai fazer, a gente promete que a gente vai tentar manter a periodicidade desse negócio aqui rolando, né, num dia fixo, porque antes a gente tinha dia e agora a gente vai voltar a ter dia para postar. De novo, boas-vindas para o Thiago, que agora faz parte do time. E é isso, gente. As coisas estão indo. Logo teremos Bolsonaro preso, com cerveja e picanha a R$ 29,90. Não, muitos memes. Por aí. Mas vai rolar churrasco, vai rolar cerveja, vai rolar alegria, vai rolar Bolsonaro preso e musiquinha do Plotão. E vai rolar muita pegação também. Opa! Beijo na boca é uma coisa que a esquerda faz muito bem, que a direita não sabe fazer, hein? Já fico aqui no registro. Mas acho que de encalhado aqui só tem eu e o Iago, né? É verdade. Os dois ali estão... Tem namoradas. Encalhado não, pô. Vida de solteiro também é bom. Bom, eu espero que próxima gravação a gente, quem sabe, tenha... Olha, não sei se a gente vai ter Bolsonaro preso, mas quem sabe mais uma busca e apreensão, né, para dar um gostinho a mais. Eu vou ficar feliz se isso acontecer. A gente está... Ontem, né, eu até programei o despertador para 7 da manhã ver hoje se tinha acontecido alguma coisa, mas, né, quando eu vi que... Porque ficou essa porra, né? Vai, não vai, trepa ou não trepa aí do advogado, que vai falar, não vai falar. Vamos ver o que vai ser. Mas vamos ficar na torcida aí. Prazer, Thiago, Patrícia, Pedro. Até a próxima e beijão. Beijos! Isso aí. Agora falta eu, né, gente? Calma. Ai, desculpa. O pessoal tá me expulsando, porra. Que é isso? Ai, vamos lá. O legal do gravar ao vivo é isso aí, né? Ainda bem que dá pra editar, né? Mas vamos lá, galera. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, tá, Thiago? E, gente, como a Patrícia falou, a gente vai tentar aí mais uma vez, né, manter a frequência. Vamos tentar com um pouquinho mais de afinco, de força, né? E eu acredito que vai dar tudo certo, porque no final das contas aqui, né, todo mundo tem muita coisa para fazer, né? Se divide entre trabalho, entre tantas outras coisas que às vezes não sobra o tempo que a gente gostaria. Mas acredito que em breve aí nós vamos ter mais notícias boas, né? E que a gente, se Deus quiser, vai ter um pouquinho mais de tempo também para a gente estar aqui investindo tanto no podcast quanto na página.
Beleza, gente? Então é isso. Um beijo grande. Vamos finalizando aqui mais um Central de Comunicação no Capitólio Pindorama, podcast da Seja Subversivo. E agradecer imensamente a você que chegou aqui até o final com a gente. Um beijo. Valeu. Beijo.